Fala, galera gloriosa, tudo bem? Eu sou Jonathan Montassoli. Primeiramente, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações. Dito isto, seja muito bem-vindo ao canal do meu, do seu, do nosso Botafogo. Bom, galera, nesse vídeo nós vamos analisar jogador a jogador, todos os jogadores que fizeram parte do elenco 2020, né, desse ano tão ruim que foi pro Botafogo. Vamos analisar um a um, os jogadores que vieram e já foram embora e os jogadores que ainda estão no nosso elenco, beleza? Vamos avaliar um a um e ver o que a gente pode salvar desse elenco aí, dessa temporada de 2020. Bom, galera, começando lá atrás, lá em janeiro de 2020, com a primeira contratação para essa temporada de 2020, que ainda não acabou, tá acabando aí, mas vamos começar lá atrás, com a primeira contratação que foi ele, o lateral esquerdo Guilherme Santos, que chegou sem muita pompa, chegou aí com uma desconfiança do torcedor, veio do Paraná, né? E no início não agradou nem a torcida e nem a comissão técnica daquele período. Quem salvou ele foi o Paulo Autuori, que testou ele ali como ponta esquerda e ali ele deu muito certo, pelo menos demonstrou muita vontade, muita garra, muita determinação e ganhou o torcedor ali ele ganhou o torcedor, tá? Ele ainda faz parte do elenco, tá? E é capaz de ser muito útil aí para a próxima temporada. Vamos aguardar aí como vai ser o desfecho disso aí, ele ficou muito tempo lesionado, né? Mas acredito que pode ser muito útil para a próxima temporada na segunda divisão. Agora ele, Pedro Raul. Pedro Raul sim, chegou com bastante referência, né? Homem-gol, fez uma pré-temporada muito boa, um campeonato carioca que iludiu grande parte do torcedor, né? Achou que era um novo goleador do Botafogo, mas quando começou o brasileiro, mostrou que não é tudo isso também, faltou um pouco de garra, determinação, nem tanto que ele chega agora no fim da temporada de 2020, né? Já no banco de reservas, perdendo vaga de titular, tanto para os meninos da base, né, o Navarro e o Matheus Nascimento, como também já tinha perdido em alguns momentos para o próprio Matheus Babi. Então, Pedro Raul, acredito que nem fique no Botafogo, mas também, na minha opinião, não vai fazer muita falta. Agora o zagueiro Juan Renato, outro que também não veio com muitas expectativas da torcida, né? Ele que veio do Figueirense, em princípio veio para compor elenco, já que naquela ocasião nós ainda tínhamos o Carly, né? E ele veio sem muitas referências, sem muita expectativa. E não durou muito, né, gente? Não durou muito, viu que não estava tendo chances, oportunidades no time titular, e aí pediu para ir embora. Foi embora, e outro que também não faz falta ao botafoguense. Lecaros, o atacante Lecaros, chegou também, esse sim aí com bastante expectativa, um garoto de 20 anos, né, promissor, lá no Peru e tudo mais, veio, apesar de vir do Real Garcilaso, que não é um time muito grande no futebol mundial, né, no futebol sul-americano, mas veio com bastante expectativa. No início, não tinha nenhuma chance aqui no Botafogo, só no banco, falavam que ele não tinha estrutura física para jogar aqui no futebol brasileiro e tudo mais, até que nas primeiras oportunidades que ganhou, agradou e muito o torcedor botafoguense. Ele ainda faz parte do elenco, o torcedor gosta muito dele e é uma das possibilidades dele permanecer no clube, né, para a próxima temporada, para jogar a Série B. Acredito que vai compor o elenco e que vai fazer bastante coisa boa aí pro Botafogo na próxima temporada. Cara, agora quem não se lembra aí do Thiaguinho, ou melhor, quem se lembra do Thiaguinho, né? Não tem aquela história, a volta dos que não foram. Na verdade, o dele é o contrário, né? A ida de quem nem veio. Na verdade, é mais ou menos isso. O Thiaguinho veio do Corinthians, ficou treinando aí um mês, teve uma ou duas oportunidades, depois já foi embora. O Corinthians pediu ele de volta e tal, ele foi embora. Não deu nem para sentir saudade, deu nem para saber se o garoto ia ser bom ou ia ser ruim pro elenco botafoguense. Sei que nem deu pra gente sentir nem saudade desse jogador. Bruno Nazário agora, esse aí sim também veio com bastante expectativa do torcedor, né, com referências, tinha jogado no Atlético Paranaense, estava no Hoffenheim da Alemanha e tudo mais, veio com grande expectativa durante o Carioca, fez um bom Carioca, diga-se de passagem, só que quando começou o Brasileiro, aí
a máscara caiu. Mostrou que é um jogador preguiçoso, um jogador desinteressado, um jogador lento, né? Aí a torcida começou a pegar no pé e é muito provável que não deva ficar no Botafogo para a próxima temporada. Muito por causa disso, que a torcida já não está muito satisfeita com o trabalho desempenhado aí pelo Bruno Nazário. Luiz Otávio agora, gente. Luiz Otávio, jogador de empresário, né? Veio numa transação aí por causa do Diego Souza. Diego Souza para ir embora, tiveram que trazer o Luiz Otávio para cá pro Botafogo, né? Uma transação mesmo de empresário, né? E, cara, não deu certo, a torcida pega no pé, é um jogador muito fraco tecnicamente, merecidamente a torcida pegou no pé dele, não acrescentou em nada, e hoje aí, ó, só fica compondo elenco, faz parte ainda do elenco botafoguense, mas raramente entra. Ele entrava mais quando ainda tinha a panela lá do Barroca, né? E ainda do Paulo Autuori. Porém, agora eu acredito que não vai ter mais chance no Botafogo. Barrandegui, olha aí, galera. Conseguiram contratar o único uruguaio sem sangue da história do futebol uruguaio. Pois é, veio lá do Montevideo Wanderers, né? E não agregou em nada, muito fraco tecnicamente, né? Torcida pegando muito no pé dele, com toda a razão também, né? Um jogador muito limitado tecnicamente, que também não deve ficar no elenco do Botafogo e também não vai fazer falta alguma, muito fraco. Agora o Varley. Varley chegou aí vindo do Santa Cruz, né? E na minha opinião veio com uma boa expectativa, era um bom jogador. No Santa Cruz jogou muito como lateral direito, mas no Botafogo só atuou como ala, né? Como ponta, na verdade, como ponta direita. E vou te falar, na minha opinião, tem bola no pé, né? Faltava um time mais capacitado para jogar com ele ali, mas acredito que para uma Série B possa dar um bom suporte aí, pode agregar bastante nesse elenco aí. Para compor elenco, acho que é válido a permanência do Varley. Danilo Barcelos, esse aí veio para ser o titular, né? Já que o Guilherme Santos não estava fazendo uma boa temporada no início do ano. Então o Barcelos veio para ser o titular e logo assim pegou mesmo a vaga de titular. Bom nas bolas paradas, né? E tudo mais, mas também não ficou muito tempo. Ficou um períodozinho e logo pediu para ser transferido para o Fluminense, tá? E aí, outro que também, na minha opinião, não vai fazer falta. Obviamente que, com o elenco que a gente tinha, alguns jogadores, mesmo limitados tecnicamente, acabavam se destacando. Mas não é o jogador para o Botafogo, né? Não é um jogador que a gente espera para jogar com essa camisa aqui. Então, Danilo Barcelos também é outro que foi embora e já foi tarde. Na minha opinião, não deveria nem ter vindo. Gabriel Cortez, pois é, o equatoriano vindo lá do Guayaquil City, né? Já com um histórico aí de problemas internos nos times em que passou e tudo mais. E aqui não foi diferente. Causou problemas internos e foi mandado embora aí por justa causa, né? Por problemas que estavam causando e tudo mais. Acredito que a torcida não vai sentir falta também, até porque quando jogou não acrescentou em nada, um jogador totalmente limitado também. Então acredito que o torcedor não vai sentir nenhum pingo de falta do Gabriel Cortez. Honda, nossa estrela internacional que veio com grande expectativa. E olha, a decepção acho que foi maior do que a expectativa, né? Todo mundo numa expectativa gigante em torno do Honda. Ele veio, né? Nos primeiros jogos, a torcida totalmente animada, fez um gol de pênalti contra o Bangu e tudo mais. Meu irmão, para mais nada durante toda a temporada dele aqui no Botafogo. Um jogador que se mostrou muito sem liderança alguma, né? Não exerce nenhuma liderança, mesmo com toda a história dele no futebol, um dos maiores jogadores do futebol asiático, não acrescentou em nada aqui no futebol brasileiro, principalmente no Botafogo. E acredito que, pela forma como ele saiu, né? Saindo pela porta dos fundos, fugindo, né? Praticamente isso, fugindo da responsabilidade. Acredito que o torcedor também não vai sentir falta alguma do Honda. Matheus Babi, esse aí também veio com uma boa referência, né? Uma expectativa boa que estava em torno dele. Goleador lá no Macaé, né? Veio para o Botafogo, né? Para manter esse nível de gols, goleador. Só que aqui nos primeiros jogos até mostrou que poderia agregar bastante.
mas com o tempo passando a gente viu que ele tinha muitas limitações técnicas, apesar que em vários jogos ele demonstrava muita vontade dentro de campo. Acredito que para a próxima temporada, caso ele permaneça, possa acrescentar, possa compor um elenco, mas obviamente como titular, acho que ele já perdeu o espaço dele, tá? Mas acredito que para a Série B pode ser um jogador que possa acrescentar bastante aí pro elenco botafoguense. Agora, esse sim, ó, Calu, cracaço marfinense, 10 anos de Chelsea, jogador com uma experiência enorme no futebol europeu. Pois é, essas eram as referências do Calu, né, antes dele chegar. Porém, quando o Calu chegou, precisou de um tempo para recuperar a forma física, estava um tempo sem jogar, e quando começou a jogar, meu irmão, até enganou um pouquinho, fez um gol lá contra o Corinthians, um gol em que ele estava já caindo, tropeçando, mas fez o gol, né, deu aquele fundo de esperança pro torcedor, mas, meu irmão, ficou só nisso. Um jogador totalmente limitado tecnicamente, muito fraco, sem sangue algum, não consegue dominar uma bola e foi uma das grandes frustrações aí do torcedor botafoguense. Ele ainda permanece do elenco, só que eu acho que a diretoria está tentando um jeito para tirar ele do elenco, para um acordo com ele, para ele seguir o caminho dele. Acredito que ele não fique para a Série B, porque, meu irmão, não tem jeito nenhum com a bola, não consegue dominar um passe e não acrescentou em nada nessa temporada pro Botafogo. Pode ir, Calu, pode ir, que a torcida não vai sentir sua falta. Vitor Luiz, outro que chegou com uma grande expectativa, né? Todo mundo esperando aquele Vitor Luiz que jogou em algumas temporadas atrás aqui no Botafogo, né? Veio do Palmeiras emprestado e vou te falar, aquele Vitor Luiz que a gente conhecia, que jogou aqui há uns anos atrás, sumiu, desapareceu. Um jogador que não acertou um cruzamento, um jogador limitado nas marcações, né? Então a torcida começou a pegar muito no pé dele e acredito que também não deve ficar, deve voltar para o Palmeiras e vai sair meio mal aqui do Botafogo nessa temporada por tudo que apresentou. Ou melhor, por tudo que não apresentou. Essa é a realidade. Então, Vitor Luiz, obrigado pelo que você fez no passado, mas nessa temporada aí, meu irmão, pode ir que você não vai sentir, ninguém vai sentir falta de você nessa temporada, não. Agora o Kevin. Pois é, cara, o Kevin veio para ser o nosso lateral direito, já que a gente já estava sem Marcinho, o Fernando já estava sendo negociado e tudo mais. O Kevin veio para suprir essa necessidade da lateral direita e, meu irmão, nunca agradou. Um jogador muito limitado tecnicamente, ofensivamente muito fraco, defensivamente muito fraco, não acerta um cruzamento, a torcida pega no pé, entendeu? E acredito que também não deva ficar para a próxima temporada. Se ficar, vai ser só para compor elenco, porque não tem capacidade alguma de ser titular com a camisa do Botafogo, tá? Então, a gente ainda não sabe como é que vai ser o desfecho do Kevin aqui no Botafogo, mas se permanecer para a Série B, provavelmente vai ser para esquentar o banco de reserva e compor o elenco aí. Vamos ver como é que vai ser a trajetória do Kevin, o encerramento dessa trajetória aí. Na minha opinião, poderia ir embora também. Rafael Foster, jogador aí trazido pelo Paulo Autuori, né? Paulo Autuori indicou, a diretoria trouxe, e o Rafael Foster no início até se mostrou um jogador inteligente, com bons passes e tudo mais, uma boa técnica, mas também muito limitado, principalmente na marcação. Ele que é um jogador defensivo, né, a principal função dele é marcar. E ele é muito deficiente nessa função aí. Um jogador que não ganha uma dividida, um jogador que não é veloz, né? Então acredito eu que também não deva permanecer. Na minha opinião, pode ir embora também, não vamos sentir falta do Rafael Foster. Davi Araújo, um jogador desconhecido que veio lá de um time pequeno lá de Brasília, o Real Brasília, né? Veio trazido aí mais um jogador de empresário, né? No início, até se mostrou um jogador interessante, veloz e tudo mais, mas acredito que para jogar no Botafogo tem que ser muito mais do que isso, né, gente? A gente não pode se contentar com jogadores limitados tecnicamente, mas acredito que ele deva permanecer para a próxima temporada para compor elenco, mas na minha opinião também é outro que podia ir embora, não vai fazer falta nenhuma, não acrescentou em nada, não agregou em nada. Por mim, todo jogador que não agregou em nada, na minha opinião, poderia ir embora. Renteria, mais uma indicação do Paulo Autuori, né? Renteria, que estava sem clube, é um colombiano aí e tudo mais, mas também não mostrou a que veio. Chegou até ganhar vaga de titular, mas bastou alguns poucos jogos para a gente ver o quão limitado ele é tecnicamente e logo já perdeu a vaga dele de titular, entendeu? E hoje em dia, às vezes não figura nem no banco de reservas. Na minha opinião, pode ir embora também, não acrescenta em nada ao elenco e não vai fazer falta para o Botafogo.
Gustavo Cascardo. Rapaz, esse aí foi um planejamento espetacular do Botafogo. Um jogador trazido que, ó, parecia um jogador fantasma, porque ninguém conhecia. Ninguém conhecia, demorou, ó, milhares de jogos para estrear, para estar presente no Botafogo. O torcedor brincava até que era um jogador fantasma. E na única oportunidade que ele teve, meu irmão, aí sim ele mostrou por que ninguém aproveitava ele, por que ninguém colocava ele para jogar. Um jogador muito fraco, muito ruim, tecnicamente abaixo do que qualquer coisa. Entendeu? Então não tem condição alguma de continuar vestindo a camisa do Botafogo. Não vai acrescentar em nada na próxima temporada. Mais um que pode ir embora. Excelente planejamento aí do Botafogo, hein? Pelo amor de Deus. Kelvin, mais uma grande contratação, né? Que planejamento maravilhoso do Botafogo, né? O Montenegro mesmo falou, Rotenberg também, que se o Kelvin desse certo, que seria vantajoso pro Botafogo. Se não desse, que não ia ter problemas financeiros, porque não veio custando nada pro Botafogo. Esse foi o pensamento dos dirigentes do Botafogo nessa temporada, né? Pois é, por isso que o Botafogo tá na forma como tá. O Kelvin nunca foi um bom jogador, né? Jogou no Vasco, a torcida do Vasco deu graças a Deus quando ele foi embora. No último time ele estava no Avaí, veio pro Botafogo e não rendeu nada. Um jogador muito limitado tecnicamente, muito fraco. Já foi até embora, né? Foi dispensado aí nessa leva aí, entendeu? E não ia fazer falta nenhuma, não está fazendo falta nenhuma. Um jogador que não acrescentou em nada e não iria acrescentar em nada mesmo. Éber Bessa, pois é, mais um que veio aí pro Botafogo sem nenhuma expectativa do torcedor, né? Um jogador teoricamente desconhecido, né? Que também veio, teve até umas oportunidades, mas na minha opinião não foi bem, não aproveitou, entendeu? Não merece ficar, não tenho nenhuma vontade que ele fique. Um jogador limitado que não vai acrescentar em nada para a próxima temporada, inclusive já foi até desligado do Botafogo, né? E realmente esse foi a qualidade dos jogadores que vieram para o Botafogo nessa temporada, como eu falei anteriormente, por isso que a gente fez uma temporada pífia. Ivan Angulo, jogador do Palmeiras que estava emprestado para o Cruzeiro, não conseguiu jogar no Cruzeiro, voltou para o Palmeiras e o Palmeiras emprestou ele para o Botafogo. E ele até teve também umas oportunidades, não foi bem, se eu não me engano, no primeiro jogo dele, ele já foi expulso e taticamente não cumpria muito bem ali o jogo que o Botafogo se propunha, tecnicamente muito limitado também, não gostei muito do Ivan Angulo, acredito também que não vai ficar, né, e também não vai fazer falta. Eu acho que até agora não deu para salvar ninguém, hein, galera. Não deu para salvar ninguém dessas contratações ainda, hein? Vamos ver. José Wellison, esse aí que veio emprestado do Galo, né, do Atlético Mineiro para cá. E olha, esse aí sim é um ponto positivo, né, um acerto, um dos poucos acertos, quase nenhum acerto do Botafogo nessa temporada. O Zé Wellison foi uma boa chegada aí pro Botafogo. Um jogador que é um xerifão ali no meio campo, um jogador raçudo, um jogador brigador, xerifão que fica ali à frente da zaga. Eu particularmente gosto do futebol do José Wellison, gostaria muito que ele permanecesse para a próxima temporada, acho que acrescentaria bastante. Vamos ver como é que vão ser as negociações, se ele vai para o Atlético de volta, se ele permanece no Botafogo, vamos ver. Na minha opinião, esse aí dava para salvar nessa temporada aí. Cezinha, jogador do Inter, né, veio para o Botafogo por empréstimo também, um jogador que a gente tinha uma certa expectativa nele, demorou para ele ter oportunidade, mas agora nessa reta final está tendo oportunidade e tem agradado a mim e acredito que a grande maioria dos torcedores botafoguenses, tá? Tá fazendo aquela trinca de ataque, né, com o Navarro, o Matheus Nascimento e ele, né, e tem ido bem, cara, na minha opinião, um jogador que pode agregar bastante, acrescentar bastante para a próxima temporada do Botafogo. Bom, galera, então é isso, como eu falei, foram 25 contratações, né, e 25 contratações de qualidades bem duvidosas. Não à toa, né, a gente está em último lugar no campeonato, estamos rebaixados para a segunda divisão, né, muito por causa desse planejamento pífio que o Botafogo fez nesse ano de 2020, né, e esse ano de 2020 está sendo tão longo que está ultrapassando aí por 2021. Mas a gente espera que essa nova diretoria tome juízo e quando for fazer alguma contratação, que faça com consciência, que tragam jogadores que vão acrescentar, que vão agregar ao elenco botafoguense. E não apenas qualquer um que venha só porque o preço está baixo ou porque teve alguma facilidade de compra. Então tem que mudar o tipo de planejamento, tem que mudar o pensamento dos diretores e da diretoria em geral. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do meu, do seu, do nosso Botafogo. Tamo junto!
Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!